Bom, galera, sou Toshi, eu faço parte do chapter de Flutter aqui da iOS. Eu vou estar falando um pouquinho hoje de um package que é mantido pela comunidade Flutterando. Ele é o Modular. É um package bem legal aí para a gente estar utilizando nos nossos desenvolvimentos. Deixa eu ver. Bom, um pouquinho sobre mim, né? Eu trabalho em 3 stacks atualmente, né? Eu tenho maior parte da minha carreira eu desenvolvi com o .NET. Eu tenho uma empresa que presta serviços também, fora da iOasis. Também trabalho com o Angular, para serviço com Angular e Flutter, né? E atualmente eu sou coorganizador da Flutterando e também sou parte do chapter de Flutter aqui da iOS. Quem se interessar pela comunidade, nossos principais canais é o Discord, o Telegram e o YouTube. A gente posta vídeos quase que semanais lá. Tem o QR Code aí com o nosso Linktree para vocês acessar todas as nossas redes aí. Bom, primeiramente, o que é o modular, né? Onde tudo começou. Modular a gente criou há uns 2 anos atrás, em 2019, 2018, finalzinho de 2018. A gente tinha um problema. O Flutter já é uma ferramenta bastante poderosa para animações e desenvolvimento, mas só que ele ainda estava engateando. Então, qual que é o problema que a gente viu nessa época? Ele não tinha muitas arquiteturas definidas, ele era muito fraco em questão de arquiteturas, e principalmente seguindo os conceitos de Solid lá de injeção de dependência. Então, o que motivou a gente criar, né? Esse problema que a gente tinha vários projetos onde cada um usava uma metodologia, uma arquitetura. No final, quando ia juntar, a gente trabalhava em várias equipes, ia juntar, cada um utilizava uma abordagem e acabava tendo problemas, né? Então a gente criou um package chamado Block Pattern, na época, que era a gerência de estado aí que estava em alta na época. Se eu não me engano, era a única assim que rolava bem, que tinha uma estrutura bastante legal, que era o Block. Então a gente criou o Block Pattern. Em um ano a gente viu que surgiram outras gerências de estados, e o modular ele começou a adotar o Block Pattern, né, na época ele começou a abranger todas essas gerências de estados. Então a gente sentiu a necessidade de mudar de nome, e chamar de modular. Porque já não tinha muito sentido chamar de block, né? Que era só uma perninha lá que ele suportava. E também em 2019 foi lançado o preview do Flutter Web. Então, o Block Pattern no começo ele só ajudava você a dividir seus aplicativos em módulos, e na injeção de dependência, na gerência de injeção de dependência e provedor de código, né? Ele funcionava que nem um provider, um get-it. Com a vinda do Flutter Web em 2019, o preview dele, a gente viu que também iríamos precisar gerenciar rotas, que era o que estava vindo na época e era uma promessa que se tornou real em março desse ano, que é o Flutter Web. Então a gente também precisaria gerenciar módulos, gerenciar rotas dentro dos módulos. Então as principais coisas que o modular faz hoje é gerência de rotas e injeção de dependência. Bom, atualmente
o modular ele suporta as principais gerências de estados que tem no mercado, que é o RxDart, o Block, o Qubit, ele também suporta o MobX, e atualmente a gente criou também uma estrutura para um package para estruturar a gerência de estado, que também roda com todas as gerências de estados que tem no mercado, que é o Triple. É bem legal ele, vale a pena dar uma olhada. Bom, um pouquinho sobre o modular. Modular, como eu disse, ele é um provider, ele serve como provedor de código, ele injeta as dependências de forma bem inteligente. Por que isso? Porque ele só injeta as dependências conforme você vai precisando deles, e ele foi o primeiro package que, na verdade, foi o Block Pattern que teve a ideia de descartar automaticamente os módulos de forma inteligente, né? Atualmente, hoje, a gente tem outros packages que fazem isso, mas o Block Pattern, na época, foi o primeiro que fez no mundo em descarte automático, em disposes automáticos do que não está sendo usado. Isso daí economizava muito a nossa memória. Já tive casos aí que pessoal fritava o celular, né, de tanto usar memória, e ao usar o Block Pattern ou modular, eles resolveram esses problemas. E a novidade dele é que ele também tem controle de rotas por módulos, né? Bom, não dá para falar de modular sem falar do Slide também. O Slide é um CLI criado também pela Flutterando, que eles conversam em conjunto entre que eles complementam um ao outro, né? Enquanto o slide ele gera automaticamente, só dando comando, páginas, templates, gerencia packages, e ele conversa muito bem com o Flutter modular. Então ele facilita bastante a nossa vida ao estar desenvolvendo. Não o slide é independente do modular, mas se você usar ele em conjunto, ele facilita bastante. Com o slide a gente consegue criar módulos, páginas, widgets, controllers, e eles também funcionam com os principais gerências de status que a gente tem hoje no mercado aí do Flutter. Mas só que para que a gente iria usar uma CLI, o slide, por exemplo? Primeiro de tudo que ele automatiza processos, né? Então bastante coisas que você acaba gastando tempo, são um pouquinho trabalhosos, então o slide você faz de maneira automática. E além disso, se você utilizar o slide junto com o modular, você consegue padronizar a estrutura do seu projeto. Então, quando você precisa criar um widget, por exemplo, novo, você dá lá um slide, generate widget, ele já vai criar na estrutura padronizada que o modular sugere para você. Então não tem perigo de você fugir dele. Ele faz isso criando uma estrutura de módulos e ajuda bastante nos testes unitários, porque você mantém esse padrão. Então, toda hora que você for criar algum componente novo, algum widget, alguma página, algum store, ele já vai automaticamente criando esses arquivos de teste, seguindo o mesmo padrão de pastas que você está criando lá no seu app. Então, os testes eles começam a fazer um pouquinho mais de sentido, porque eles têm o mesmo padrão de pasta, então é fácil de encontrar os testes. Ele também ajuda na instalação de pacotes. Então, atualmente o Flutter ele implementou essa feature nova na CLI oficial dele, mas antigamente a gente não tinha, né? A gente tinha que ficar entrando lá no PubSpec, copiando o nome do package, colocando no nosso PubSpec lá, do PubDev, e o slide ele já fazia isso de forma automática. Você dá um slide install, coloca o nome do package. Atualmente a gente tem esse recurso no Flutter também, então caiu um pouquinho de desuso. E acima de tudo ele é open source, né? Se vocês quiserem contribuir, fazer um fork, modificar todo o slide, criar um outro slide, tá à vontade, tá no nosso GitHub lá, flutterando/slide. É só fazer
que vocês querem. Bom, e se você utilizar o slide junto com o modular, a gente já teve uma diminuição de 40% de uso de memória. Então, você utilizando os dois, você vai economizar muito da sua memória. Já tive casos aí de pessoas que eu já dei consultoria que chegaram a 70% de economia de uso de memória. Isso daí se deve justamente pela inteligência do modular de fazer fazer disposes automáticos, né? Disposes inteligentes. Bom, para você usar o modular, como que a gente vai fazer, né? Primeiro de tudo, a gente tem que criar um projeto, um Flutter Create, nome do projeto, certo? Em seguida, a gente, para começar a utilizar o modular, se eu quiser já automatizar, se eu não quiser criar tudo na mão, eu vou usar o slide. Ou simplesmente escrevo slide start. Ele vai me perguntar qual gerência de status que eu quero, né? Se eu quero usar o triple com alguma coisa, se eu quero usar o MobX, o Flutter Block, o block com o Qubit, com o RxDart. Logo em seguida, ele vai me perguntar, ele vai me dar um aviso falando, tá, eu tô dando slide start. Isso daí vai apagar tudo que tiver na minha lib, na minha pasta lib, na minha pasta test. Então toma bastante cuidado de usar esse comando, porque esse comando só serve para projetos novos. Se o seu projeto já está criado, você já tem um projeto e está implementando modular nele, não utilize esse comando. Ele vai apagar todo o seu projeto e vai criar um projeto do zero, seguindo a estrutura do modular. Bom, a estrutura que ele vai criar basicamente é essa daqui. Tem um app com main, certo? Daí tem o app widget, o app modules, que são os módulos global da nossa aplicação. Vai criar uma pastinha modules, lá vai ter um módulo nosso que é home. E ele vai criar uma página nova com uma store e com esse arquivinho aqui de módulo que vai ter todas as injeções desse módulo. Com isso, isso daqui é o básico, né? Eu posso evoluir aqui para isso daqui. Ou seja, criar todos os meus módulos, módulo login, home, splash, criar um módulo compartilhado aqui, onde vai ter minhas coisas compartilhadas, eu consigo estar fazendo do jeito que minha arquitetura fique a seu gosto. Bom, eu gosto bastante, também consigo implementar a ideia do CleanArch aqui, utilizando o modular, quebrando em domain, infra, presenter. Consigo estar utilizando o Clean Code, consigo utilizando o CleanArch e assim por diante. Bom, quando eu crio um projeto o Slide Start, o que ele adiciona aqui, a mágica que ele faz para estar conseguindo? As duas coisas principais é você instalar o pacote Flutter modular, certo? A versão atualmente está no 3.2. E aqui na Dev Dependencies também, porque o modular ele também tem uma grande sacada para testes, ajudar nos testes. Eu também utilizo o Flutter Modular Test. E assim eu consigo utilizar o que eu quero, né? Por exemplo, aqui eu estou usando o Triple. Se eu quiser o MobX, eu utilizo o MobX, o Qubit, etc e tal. Bom, feito isso, instalando as dependências do modular, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou lá no meu Material App, lá na main, e coloco o ponto modular, ou seja, ele vai configurar já vai fazer todas as pré-configurações que meu app precisa para estar utilizando o modular. De vez eu configurar na mão, ele já vai estar fazendo isso automaticamente para mim. Então, basta fazer isso, já acontece toda a mágica, eu já posso começar a utilizar o modular.
Aqui ele já vai configurar a rota inicial, etc e tal. Bom, módulos. Como que basicamente o jeito mais básico de construir módulos no modular serve? Eu basicamente crio minhas páginas, cada página minha ela tem um controller, certo? Que vão ter as regras de widgets da minha página, as regras de negócios de widgets, certo? Cada página tem uma controller. Vou estar dentro do meu módulo, que é a pastinha lá. Vou ter as minhas stores, meus widgets, módulos, todo o ecossistema daquele módulo. E a mesma coisa para outro módulo. Ele vai ter outro ecossistema. Um módulo com o outro, eles são desacoplados, ou seja, eles não têm dependência de um em outro. Então, se amanhã eu quero, por exemplo, construir um módulo de login, lá bonitinho e tal, eu quero tirar esse módulo de login e colocar em outra página. Eu posso fazer isso de forma bem simples, só tirando e colocando, porque eu não crio acoplamentos entre módulos, eu não posso fazer isso. Se eu precisar criar um acoplamento entre módulos, eu preciso utilizar o App Module. O App Module serão onde vai ter as dependências globais da minha aplicação. Daí, por exemplo, aqui, o que eu utilizei, né? Aqui eu tenho uma instância do DIL, que é um HTTP Client, que eu vou utilizar em todos os módulos. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui no meu App Module, eu registro a instância do meu DIL, que vão ser utilizados, que vão ser as dependências dos outros módulos. Aqui entre os módulos eu não posso ter dependências, mas eu posso ter dependências dos meus módulos para o meu App Module. E como que eu faço para registrar dependências dentro do modular, né? Tenho algumas formas aqui. Deixa eu ver o próximo slide. Beleza. Basicamente, eu vou mostrar mais para frente. Todo o meu arquivo módulo ele tem essa variável aqui que chama binds, que vão ser onde vai estar todas as injeções que vão ter dentro da minha aplicação. Então, eu basicamente dou um bind.lazySingleton ou bind.factor, vou explicar a diferença. E eu crio uma instância aqui do meu objeto. Aqui eu estou criando uma instância do meu Auth Store. E aqui no caso ele é lazySingleton. Como é lazySingleton, ele vai ser distanciado no momento que eu chamar ele. Daí como que eu recupero essa instância, né? Aqui, por exemplo, no meu custom DIL eu tenho injeções dentro dele. Eu tenho 3 objetos de injeções dentro dele. Para saber o que ele faz, eu precisaria olhar dentro dele para descobrir quais que são. Mas basicamente, é só utilizar esse i, abre parênteses, fecha parênteses, ele automaticamente vai encontrar qual que é a injeção que ele está esperando. Aqui provavelmente ele está esperando o Base Option, estava esperando o Auth Store, certo? Então, só de eu utilizar esse izinho, ele já vai automaticamente saber o que eu estou esperando, já vai recuperar a instância e injetar a dependência dentro do meu custom DIL, dentro do meu objeto. E aqui embaixo eu também tenho outra variável aqui que chama routes, certo? E aqui sim eu vou configurar as rotas do meu sistema. Então, por exemplo, como estão no meu App Module, são as rotas iniciais. Então, o /login ele vai chamar o login module, /splash ele vai chamar o splash module. E eu tenho essa constante aqui que é o modular initial route, que é o barra, basicamente. Ele vai chamar o home module. Então, agora vamos explicar as diferenças dos tipos de injeções que eu tenho aqui nos binds, né? Primeiro de tudo, eu tenho o instance. O instance, basicamente, é quando eu quero criar alguma constante dentro do meu sistema. Por exemplo, esse base option aqui, ele sempre vai ter o mesmo valor, que é o base URL, login, que é outra constante lá que vai ter o base URL da minha API, e vai ter o timeout de 5.000. Ou seja, ele não depende de outras instâncias dentro dele, ele é uma constante. Então eu posso estar utilizando o instance
dentro dele ele vai alocar automaticamente lá para mim. Bom, agora eu tenho Factor. Factor, ele basicamente eu tenho dois tipos, né? Eu tenho distâncias, que é o tipo do lazy load e quando eu não quero o lazy load. O factor basicamente é o lazy load desligado, ou seja, ele vai construir, desculpa, o factor ele desliga o singleton, ou seja, ele não vai criar uma instância única do objeto. Ele vai, toda hora que você precisar do appblock, por exemplo, desse objeto, ele vai construir uma nova instância. Então ele não mantém estado do objeto. Eu tenho o singleton, certo? O singleton basicamente ele vai manter estado do objeto, ou seja, toda vez que eu chamar esse appblock, ele vai ser construído pela primeira vez. Quando eu instanciar meu módulo, ele vai construir esse objeto aqui, vai manter em memória, e toda vez que eu for precisar utilizar o appblock, ele vai usar a mesma instância que está instanciada desde o começo. E eu tenho o lazy singleton, que ele é basicamente um singleton, mas só que ele é lazy load. Ou seja, enquanto o singleton ele é instanciado no momento que eu chamo o meu módulo, o lazy singleton ele só vai ser chamado no momento que eu for utilizar o objeto. Ou seja, se eu tenho módulo de login, mas eu só preciso desse objeto na hora que eu clicar no botão XPTO, então ele só vai instanciar nesse momento, e nesse momento ele vai criar uma instância singleton em memória. Ele não vai criar desde o começo do meu módulo. Certo? E uma novidade recentemente foi lançada é o Async Bind. A gente tem algumas coisas no Flutter, alguns objetos no Flutter que eles são construídos de forma assíncrona, que é o caso do Shared Preference, quando eu preciso de uma instância. Então, eu utilizo o Async Bind e eu consigo usar ele de forma assíncrona e com um simples comando eu consigo dar um await quando eu preciso utilizar ele, esperando ele ser construído. Que foi o caso o jeito de recuperar as binds, né? Então, como que eu recupero as binds? No modular é muito simples. Primeira forma, se for os outros jeitos que não for assíncrono, basicamente eu dou um modular.get, passo o tipo do meu objeto, abro e fecho parênteses, ele recuperou já em memória o que o modular injetou lá para mim, deixou em memória de forma automática, só fazendo isso. Agora, se eu preciso recuperar alguma coisa que for assíncrona, que for do tipo async bind, eu dou modular.getAsync, o tipo dele também. Se eu quiser dar um await aqui, esperar ele ser construído, posso botar um await, posso colocar um den de maneira bem simples. Bom, agora configurações de rotas. O modular também é bem simples. Eu tenho um parâmetro, um atributo que chama routes. Basicamente, como eu mostrei lá no app module, eu coloco qual que é a minha rota e qual que é o módulo. Isso daí é no app module o módulo global, que eu vou ter minhas rotas iniciais, né? Que eu vou chamar o login módulo, splash e o home. Agora, se eu quero configurar alguma coisa, alguma rota dentro do meu home módulo, então eu vou ter um arquivinho lá chamado home_module, que basicamente lá eu vou também ter o mesmo atributo routes, e lá eu configuro qualquer rota dele. Então, a rota inicial do meu home é o home page, que é um widget que eu montei um scaffold, uma página lá bonitinha. Também tem a rota Enterprise ID, que vai ser a rota Details. E eles são incrementais, ou seja, essa rota aqui, para mim navegar para ela, eu vou ter que colocar /home, /enterprise, /id, né? Então ele acaba se concatenando. Bom, tem duas formas de navegar utilizando o navigator do modular, que
que foi implementado. A primeira deles é utilizando o push named, né, normal, que ele basicamente vai colocar vai empilhar uma tela em cima da outra. Então, basicamente, eu ponho aqui a minha rota, modular.pushNamed. Eu tenho outra possibilidade, que é o Navigate. O Navigate, ele vai realmente navegar para a página, ou seja, ele vai desalocar todas as stacks, toda a pilha, e vai navegar para a nova página, e não vai ficar empilhado lá, com o botãozinho de voltar, etc e tal. Eu posso navegar colocando a rota completa. Isso também vale para o push named, colocando a rota completa, que é desde o /home, /product, /details, /id, no caso aqui. Mas se, por exemplo, eu já estou dentro do /home, /products, eu quero navegar por referência, eu também posso. Basta eu omitir o primeiro barra, que ele automaticamente ele vai identificar que ele já está dentro do módulo em questão. Então, ele só precisa navegar para o detail/3. Então, de forma bem simples, assim, sem precisar estar passando o nome do módulo, você consegue estar navegando. Bom, falando ainda de rotas, é possível a gente adicionar transições nas rotas, ou seja, animações. Eu tenho duas opções aqui, né? Posso usar as transições já existentes, que é do objeto Transition Type, que tem o down top, up down, etc. Ou posso estar customizando a minha animação, né? Basta eu estar usando transition type.custom e aqui construir um objeto do tipo da minha transição normalmente, de forma bem simples. Então, basicamente, quando eu coloco transition, acontece esse efeitinho aqui, ó. Lembrando, funciona para Flutter Desktop, Flutter Web, Flutter Mobile, Android, iOS. Bom, uma coisa um pouquinho mais recente também do modular, eu também posso proteger minhas rotas usando o root guard, certo? Então, basicamente, o que eu faço aqui? Na hora que eu configuro minha rota, eu utilizo o parâmetro guards e adiciono um guard que eu vou configurar aqui do lado que eu configurei, né? Que é um objeto que implementa o root guard, certo? E tem um método que eu vou sobrescrever, chama canActive. Daqui eu coloquei daí ele retorna true ou false. A gente coloca todo o nosso código aqui dentro, por exemplo. Eu falei, se for o admin, né? Ele retorna false. Posso colocar toda a minha regra de negócio aqui para habilitar ou desabilitar a utilização dele. Ou return true se for qualquer outra página. Bom, quando a gente trabalha com modular, com páginas principalmente, a gente sempre deixa a página sempre ter pelo menos uma controller para estar dividindo regra de negócio de página e widget, né? Para não estar colocando tudo dentro do mesmo, toda a regra de negócio dentro do widget. Então, basicamente, quando a gente constrói um stateful, a gente tem um objeto que estende de state. E aí eu poderia estar recuperando minha controller lá usando o modular.toGet, etc e tal. Como a gente tem toda uma inteligência para dar dispose e tal, a gente criou um objeto que chama modular state. Então, basicamente, a gente só precisa modificar, trocar aquele state por modular state, passando dois parâmetros. Um que é o objeto, né, stateful, que é o homepage, que a gente criou, acabou de criar, e a nossa controller ou store, nosso objeto, que vai ter a regra de negócio dentro
do meu do meu widget. Então, basicamente, o que ele já faz aqui automaticamente? Ele cria uma variável chamada controller que vai referenciar a instância do meu controller ou da minha store que for desse tipo aqui. Então, ele automaticamente ele faz isso. Então, de vez eu criar aqui var controller igual modular to get home store, então ele já traz aí pra gente e eu não preciso preocupar em dar dispose nesse cara porque ele já vai dar automaticamente porque ele estende essa interface aí. Bom, uma outra novidade que veio no modular mais recente é os router outlets, que era uma coisa que já existia, mas dava muito problema, e agora está funcionando zero bala. Então, basicamente, se eu tenho várias tabs aqui, e cada tab é de um módulo diferente, eu consigo modularizar ele, né? Então, basta eu aqui dar o modular.toNavigate e a rota do meu módulo da minha tab. Então, aqui é um exemplinho bastante simples. Então, basicamente, aqui eu criei o módulo da minha tab. Eu vou mostrar mais pra frente como que ele funciona. Deixa eu ver o que tem mais pra frente. Então, de maneira bem simples, eu criei as minhas tabs lá e eu criei as rotas das minhas tabs. Acho que ficou faltando o slide, mas eu mostro mais pra frente. Um exemplo. Como que configura essa parte de tabs. Bom, no modular a gente também pensou em questão de testes, né? Como que ficaria a questão de teste. Então, basicamente, eu importo meu modular test lá na minha dev dependency, certo? Daí tem acesso a todos os métodos do modular referente a teste. Então, por exemplo, se eu quero inicializar os módulos, eu uso init módulos e vou adicionando aqui os módulos que eu quero inicializar. Se eu quero inicializar o módulo e trocar a bind dele, por exemplo, inicializei o deal lá, mas eu criei um mock aqui do deal. Eu quero trocar essa referência, também consigo fazer isso e trabalhar de forma utilizando Mockito, Mocktail, etc. E também com modular é possível a gente ter uma arquitetura bem mais profissional, né? Trabalhando o conceito de packages lá, que é basicamente isso. Eu tenho Base App, um core, divido por módulos, então consigo aplicar monorepo e multirepo utilizando modular de forma bem simples. Inclusive tem um exemplo aí, né, no nosso repositório de boas práticas, na parte de Flutter. Ela tem exemplo utilizando monolito, monorepo e multirepo no nosso Bitbucket da iOS. Bom, é um pedido que eu faço para vocês, utilizem o modular, vejam se tiverem qualquer problema, abram issues para a gente, né? Se tirem à vontade, contribua. Abrir issue é uma forma de contribuir também, a gente vai estar sempre olhando para ele. Aqui tem o link trade de novo das nossas comunidades. Com essa parte, tem alguma dúvida da apresentação? Bom, então aqui estão meus contatos. Agora eu vou apresentar a parte prática do modular, como que ele funciona na prática. Só falando um pouquinho lá das tabs dos routers outlets, que eu acho que ficou faltando. Aqui na documentação, no próprio PubDev, no nosso Git, ele explica aqui como funcionam as tabs, né? Então, basicamente, como que funcionaria? Aqui eu tenho meu bottom navigation bar,
E conforme o ID que ele vai pegando aqui, ele vai navegando para uma rota específica. Essa rota, como que ela é configurada? Aqui eu crio uma rota, um child route, como qualquer outra, onde vai ser o meu start, certo? O start é start page, e ele vai ter filhos. Essas filhas vão ser as rotas filhas deles. Então, ou seja, ele tem o barra start barra home, barra start barra product, barra start barra config. E cada um desses vai apontar para uma página diferente. Então aqui eu consigo navegar utilizando de forma bem suave, muito simples, trabalhando com o Bottom Navigation Bar. E o que é importante aqui, eu construo um scaffold, o body dele vai ser um objeto do tipo router outlet, esse é um objeto do modular. Certo? Alguma dúvida até então? Também. Bom, tá boa o tamanho da fonte? Ninguém tá me ouvindo? Sim, eu acho que. Você perguntou se tá dando pra ver? É. Tá sim. Pelo menos aqui tá dando. Bom, então basicamente aqui eu tenho meu projetinho aqui. Esse é uma Pokédex que eu criei. Bem simples. Então, basicamente, aqui eu tenho meu projeto inicial, uma estrutura, né? Aqui eu tô importando o Flutter modular e tô importando o teste, né? Os Mockito e tal. Então, basicamente, aqui eu tenho meu main, que vai chamar o meu modular app, que está aqui no meu app widget. O app widget tem o material app que chama o modular aqui. Esse modular, basicamente, ele vai colocar as configurações iniciais do modular aqui. Então, basicamente, eu tenho aqui meu módulo principal, onde vai ter as binds das minhas coisas que são compartilhadas. No caso desse exemplo aqui, ele não tem nenhuma bind que vai ser global, compartilhada entre outros módulos. E aqui basicamente eu tenho dois módulos, que é o meu Splash Módulo e meu Home Módulo. O principal é o barra é o Splash Módulo e o barra Home vai para o meu Home Módulo. No meu Splash Módulo aqui eu tenho somente tenho meu arquivinho do Splash Módulo, que ele também não tem bind nenhuma, que eu vou precisar. Ele só chama a rota barra que vai ser meu splash page, certo? E aqui eu tenho um stateful normal, inclusive aqui tá state, não tá nem modular state, que basicamente ele vai dar um delay de 3 segundos e vai chamar a minha página home. Então basicamente, se eu rodar ele aqui, só criar uma splashzinha para chamar minha home. Não tem inteligência nenhuma essa splash. Bom, minha home ela é um pouquinho mais complexa. Então, basicamente, aqui eu tenho todas as minhas binds. O modular ele tem um gerador de código que você utiliza o build runner, que ele gera para mim os arquivos de injeção de cada objeto meu. A única coisa que eu preciso fazer é colocar esse @injectable nele, rodar o build runner e ele vai gerar esse .g para mim. Então, daí aqui nos meus binds, eu basicamente só é utilizar esse cara aqui. Então, basicamente, ele criou um bind inject, que é um lazy singleton e um lazy load. Se eu não quiser que ele seja o lazy singleton, era só eu fazer aqui o bind, ponto,
que nem eu fiz aqui embaixo. Então, basicamente, ele está gerenciando as dependências aqui, meu DT Controller, Home Store, os Data Sources, Repository, meus Use Case e meu Base Option, que eu coloquei ele aqui porque daí cada módulo vai utilizar uma Base URL diferente. E aqui embaixo tem minhas duas rotas, que é a Home Page e a Home Detail. Aqui na minha Home Page, basicamente, eu modifiquei aqui, né? Ele utiliza o modular state da minha Home Page e da minha Home Controller. Se eu vim aqui, basicamente, ele cria aqui, ó, um objeto Store, um objeto Controller, etc e tal. Aqui tá bem simples, é um list view normal, certo? Que vai retornar um Pokémon Card. E ele dá um push name pro Pokémon /number. Então eu também consigo trabalhar com parâmetros nomeados na minha aplicação. Então aqui para recuperar ele, se eu vim aqui no meu DT, o controller, aqui ele recupera normalmente meus argumentos do i.args.params e pego o ID. Bom, da parte do modular, é só isso que tem na minha aplicação, né? Ela é um pouquinho mais complexa, ela tem uma presenter e tal. Mas a parte do modular é só isso, porque o modular é bem simples. Aqui eu tenho até um outro exemplo meu. Ó. Que daí é já um exemplo utilizando o conceito de micro front-ends, né? E tá vermelho que não deu pubget. Então, basicamente, esse daqui é aquela última imagem lá que eu mostrei, né? Então, basicamente, aqui eu tenho o Base App. Meu Base App, o que ele tem aqui? Ele só vai ter o Run App e vai chamar... coloquei ele dentro de outro package, que é o core, de outro projeto, né? Que ele vai chamar aqui o App Widget. Seu App Widget ele vai estar em outro projeto, que é o meu core. Meu core, ele também tem aqui o App Widget e o App Modules. E eu exporto o App Widget para fora. Esse módulo, o que ele faz aqui? Ele chama as rotas principais, que é o login, splash e o módulo, que estão cada um em seus respectivos packages, né, seus projetos. Módulo login, módulo home, módulo splash. Isso daí trabalhando tudo com modular. Então daí aqui eu chamo outros packages aqui. Isso daqui está configurado aqui no PubSpec, que eu chamo os módulos independentes aqui. Então aqui no meu home eu tenho toda a estrutura do modular aqui dentro. Aqui eu tenho meus user cases, meu infra, etc e tal. Opa, esse é o... E meu módulo aqui, que é o módulo home, que aqui eu faço os binds só referente ao módulo home, independentes. E configurando as rotas só do meu módulo home. E aqui eu exporto só meu módulo home, que ele já vai automaticamente navegar para minhas páginas aqui dentro. E aqui eu tenho todo o ecossistema utilizando o DDD, por exemplo. Mesma coisa, eu tenho meu módulo de login, que é independente. E note aqui, ó, que daí meu PubSpec, ele só aponta para quem? Ele só aponta para Commons, certo? A Commons e a Commons Dependency. A Commons seria o que vai ser geral em toda a aplicação. Então,
Aqui, se eu vim aqui na minha Commons, ele basicamente tem os componentes que são compartilhados, independentes e compartilhados. Que aqui é textform para senha, um textform que é arredondado, tem um clippath aqui que eu criei, uma animaçãozinha, tem os helpers da minha aplicação, a instância do DIL, etc e tal. E também eu criei também o módulo de dependências, que basicamente ele tem todas as dependências da minha aplicação, porque é muito ruim, por exemplo, eu tenho um módulo que utiliza o DIL na versão 3, eu tenho outro módulo que utiliza o DIL na versão 4. Isso daí é muito ruim para minha aplicação porque fica dando conflitos de dependências, né? Então o que eu faço? Toda dependência da minha aplicação, eu coloco ali dentro de um módulo separado, importo esse módulo, exporto eles, né? E importo eles dentro dos meus módulos onde que eu for utilizado. Eles sempre vão estar utilizando sempre a mesma versão. Bom, acredito que do Flutter modular que eu tenho para falar hoje é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem estar tirando aí. Sem dúvidas. Bom, então agradeço a todo mundo. Aí tá meus contatos. Se quiser só me pingar lá.